Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje mergulhamos em Efésios 6. É aquela parte da carta onde a teologia densa aterra mesmo no dia-a-dia, não é? Família, trabalho, conflito espiritual. Exatamente. É a vocação celestial a tocar no chão. E vamos explorar isto olhando para duas leituras cristãs muito influentes, a Reformada e a Pentecostal, com base numa análise comparativa que nos chegou. Certo. E a nossa missão aqui é perceber como é que as visões do mundo por trás de cada uma, as cosmovisões mesmo, moldam a interpretação deste texto. Sim, como é que a forma como veem a realidade, o mundo espiritual, a interação divino-demoníaco, como é que isso leva a aplicações práticas tão distintas no fim do dia? E há uma diferença-chave à partida, talvez. Olha, pode-se dizer que sim, a perspectiva reformada, regra geral, acentua a soberania de Deus, a obra consumada de Cristo. A santificação é vista como um processo que acontece através dos meios de graça: palavra, sacramentos, oração. Ok. Enquanto a perspectiva pentecostal foca talvez mais na experiência contínua do Espírito Santo, nos dons e numa batalha espiritual que é entendida como mais ativa, mais direta contra forças demoníacas pessoais. Interessante. Bem, vamos então desembalar isto. Começando pela primeira parte, Efésios 6, 1 a 9. As relações em casa e no trabalho. Na visão reformada, como é que se lê isto? Pronto, aqui a ética, o comportamento, é visto como um resultado de se estar cheio do Espírito, algo que Paulo já falou antes. Aquela ideia de submissão mútua, Efésios 5, 21, vem redefinir as hierarquias, mas sob Cristo. A obediência dos filhos, por exemplo, é no Senhor. Quer dizer, tem limites, não é absoluta, é balizada pela lei de Deus. E honrar os pais está ligado à sabedoria, ao bem-estar geral dentro da aliança. Não é bem uma garantia automática de bênção. Certo. É mais um princípio. Exato. E os pais, por sua vez, não devem provocar a ira, mas criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Uma educação centrada em Cristo. Isto depois estende-se ao trabalho, presumo. Servos e senhores ou empregados e empregadores hoje? Sim, a lógica é a mesma. Trabalhar com sinceridade, como a Cristo. E os que estão em posição de autoridade devem tratar com justiça, lembrando que há um mestre comum no céu. Isto, no fundo, eleva o trabalho comum à adoração e lá está, subverte as dinâmicas de poder normais. O foco é na santificação, no caráter, no testemunho. Interpretada. Muda muito? Muda um pouco a dinâmica, sim. A ética aqui não é só um reflexo do estado espiritual, mas parece quase gerar ativamente bênção e proteção espiritual. A desordem, seja em casa ou no trabalho, pode ser vista como Uma brecha? uma brecha. Para quê? Influências negativas. Exatamente. Influências espirituais negativas. Honrar os pais ou ser um bom trabalhador pode ser ligado mais diretamente a promessas literais. Bem-estar, longevidade, até prosperidade. A desonra, por outro lado, poderia abrir portas a maldições ou uma maior vulnerabilidade espiritual. Quer dizer, a obediência funciona quase como uma cobertura espiritual. Pode ser vista dessa forma, sim. E dificuldades, por exemplo, no trabalho, problemas financeiros persistentes, podem ser diagnosticados como um ataque espiritual específico, talvez um espírito de pobreza. E a resposta prática, nesses casos, muitas vezes envolve uma oração mais de confronto, tentar quebrar essas alegadas maldições ou repreender esses espíritos. É uma dinâmica mais de causa e efeito espiritual direto. Ok, essa diferença é clara. Vamos então à secção seguinte, talvez a mais conhecida. Efésios 6, 10 a 20. A guerra espiritual. O texto fala de lutar contra principados e potestades. Quem é este inimigo nestas duas visões? Olha, na perspectiva reformada, embora se afirme a existência de demónios pessoais, estes termos principados e potestades são muitas vezes interpretados de forma mais abrangente. Incluem não só seres espirituais maus, mas também o que chamaríamos de mal sistémico, estruturas de poder injustas, ideologias opressoras, como o racismo, a exploração económica. Lutar contra estas coisas é também guerra espiritual. A luta não é contra meros humanos, mas contra as forças por trás deles. Faz sentido. E a abordagem pentecostal é diferente nisto? Tipicamente, sim.
A interpretação tende a ser mais literal e pessoal. Vê-se frequentemente uma hierarquia militar de demónios bem organizada. Tipo um exército. Sim, quase isso. Há até crenças comuns em espíritos territoriais, ligados a cidades ou nações, ou demónios especializados, tipo o espírito de enfermidade, de medo, de divisão. A causa de muitos problemas é muitas vezes atribuída a uma ação demoníaca mais direta. E perante este inimigo, a resposta é vestir a armadura de Deus. Como é que cada perspectiva entende esta armadura? Na tradição reformada, a armadura é vista primariamente como uma metáfora poderosa. Representa as verdades do Evangelho e as virtudes cristãs que fluem dele. Podes dar exemplos? Claro, o cinto é a verdade, a doutrina. A couraça é a justiça de Cristo que nos é dada. Os sapatos, a prontidão ou a paz que vem do Evangelho. O escudo é a fé, a confiança nas promessas. O capacete, a esperança da salvação. E a espada é a palavra de Deus, as Escrituras, usada para defesa. E vestir esta armadura significa o quê, então? Significa apropriar-se destas realidades pela fé, continuamente. É parte da santificação, de renovar a mente. A postura geral é mais defensiva. O texto diz resistir, permanecer firme, manter o terreno que Cristo já conquistou. A oração aqui é a expressão de dependência. Portanto, o foco é mais em estar seguro e firme naquilo que Cristo já fez e nos deu. E na visão pentecostal, como é que se usa a armadura? É diferente? É frequentemente vista como equipamento espiritual mais tangível, digamos assim. Algo que se ativa conscientemente, muitas vezes através da oração ou declaração. Ativa-se. Sim, o uso é mais combativo. O cinto da verdade é usado contra as mentiras específicas do inimigo. A couraça da justiça pode ser vista como santidade prática, que impede que o inimigo encontre brechas ou base legal. Os sapatos podem ser ligados ao evangelismo ativo, a levar a mensagem. E o escudo e a espada? O escudo da fé é para apagar ativamente os dardos inflamados, os ataques específicos. O capacete protege a mente contra pensamentos demoníacos e a espada do espírito é muitas vezes entendida não só como a escritura em geral, mas como a palavra rema, uma palavra específica de Deus declarada de forma ofensiva contra o inimigo. Uma abordagem mais agressiva, então. Exato. A postura é mais ativa, mais de luta. A palavra grega é palé, luta, corpo a corpo. Envolve usar a autoridade espiritual que se crê ter sido delegada para, por exemplo, libertar pessoas ou amarrar e desligar atividades demoníacas. A oração, incluindo as línguas, é vista como uma arma de combate poderosa. Esta diferença na abordagem ao conflito tem que ter um impacto enorme na forma como se lida com o sofrimento, certo? Sem dúvida. Na visão reformada, o sofrimento, é muitas vezes interpretado dentro do quadro maior da soberania de Deus no mundo que caiu. Pode ser consequência natural do pecado no mundo, pode ser disciplina divina, ou pode ser simplesmente um mistério que não compreendemos totalmente. E a resposta? A resposta tende a ser a submissão a Deus, a oração por graça para suportar, encontrar consolo nos meios de graça, na comunidade. A batalha principal é muitas vezes interna, contra a dúvida, contra a incredulidade, vivendo na tensão do já e ainda não do reino. E na perspectiva pentecostal, se o sofrimento aparece? Aí é muito mais frequente que seja diagnosticado como um ataque direto do inimigo. Uma doença, uma dificuldade financeira, um conflito. E a resposta é? Combate espiritual. Repreender o espírito que se acredita estar a causar o problema, um espírito de enfermidade, por exemplo. Tentar quebrar alegadas maldições. Declarar a vitória, a cura, a libertação que se acreditam estarem disponíveis agora, pela fé e pela autoridade em Cristo. Há uma ênfase maior numa escatologia realizada. Percebo. As bênçãos do fim dos tempos mais acessíveis já. De certa forma, sim. Acredita-se que, através da fé ativa e da guerra espiritual, muito do que é futuro pode ser trazido para o presente. A batalha é vista primariamente como externa, contra os demónios. Bem, resumindo então, o que temos aqui são duas leituras de Efésios 6 que fazem sentido dentro das suas próprias visões do mundo, das suas cosmovisões. Exatamente. A reformada tende a ver o mundo espiritual a agir mais através de canais ordenados, da palavra, da transformação interna, da providência de Deus no curso natural das coisas. Enquanto a pentecostal antecipa e procura uma interação mais direta, mais imediata e muitas vezes mais combativa entre o espiritual e o natural.
Ataques diretos, curas diretas, libertações diretas. E é fascinante ver como estas lentes diferentes sobre o mesmíssimo texto acabam por moldar tão profundamente a experiência cristã vivida, desde a dinâmica da família e do trabalho até à forma de orar, de responder ao sofrimento, à doença ou mesmo à injustiça social. Sem dúvida. Fica talvez a questão para quem nos ouve refletir. Até que ponto é que as nossas divergências sobre o que um texto bíblico significa radicam não apenas na forma como lemos as palavras, mas talvez mais fundo, nos nossos pressupostos básicos sobre como o mundo funciona e como é que o espiritual interage com o nosso dia-a-dia? É algo em que pensar.